Bom, quem acompanha meu canal sabe que normalmente eu não faço review de lâminas, né? Porque reviews existem a centenas de milhares aí no YouTube, com câmeras bem melhores que a minha e tal, sendo que o meu canal é basicamente de informação, né? Então, por isso eu nem me preocupo muito com essa questão de qualidade de imagem e tal, porque o mais importante é a informação passada. Entretanto, tem uns 20 dias já que eu estou com esse novo modelo da Ganzo, e como eu percebi uma certa recorrência nos comentários dos vídeos de amigos que fazem várias questões sobre o uso de canivetes e outras lâminas, lâminas fixas também, no preparo de alimentos. Então eu comprei esse Ganzo porque ele me pareceu muito interessante para isso, né? Não vou entrar no mérito das questões de EDC ou de uso a campo desse canivete. Isso provavelmente já está sendo abordado, apesar de ser um modelo relativamente novo. Isso já deve estar sendo abordado por dezenas ou centenas de vídeos no YouTube. Então o enfoque aqui é um pouco diferente, né? Já há 20 dias mais ou menos que eu venho testando esse canivete na cozinha, no preparo de alimentos, com tudo que os amigos podem imaginar, né? Cascar e cortar abóbora, cabotear, ou que o pessoal normalmente chama também de abóbora japonesa, né? Que é aquela com a casca bem dura. Picar couve, cascar e picar inhame, batata, cebola, frutas, maçã, cascar e cortar, laranja, abacaxi, uma série de coisas. Por quê? Porque, como os amigos podem perceber, essa é uma régua de 15 centímetros de comprimento. Ele é um canivete grande, tá? É um canivete com lâmina desde aqui a ponta da empunhadura até a ponta da lâmina são 10 centímetros e tem cerca de 9,5 centímetros de fio útil, né? Ou seja, medindo com a curvatura são 9,5 centímetros. Isso dá uma amplitude de uso, principalmente no preparo de alimentos, muito interessante. É uma lâmina com 3,5 milímetros de espessura logo aqui após o ricaço dela, né? Então a espessura máxima dela nesse ponto aqui é de 3,5 milímetros. Ele é um full flat, né? Como quase 100% das lâminas. Não é aquele full flat verdadeiro, como eu já expliquei em outros vídeos, né? Mas o ângulo de desbaste do flat, né, que é esse ângulo do desbaste principal, ou seja, o desbaste que deu origem à geometria full flat, é de 4 graus, né, de cada lado, o que já indica uma boa habilidade de corte, né? Ele veio de fábrica com o fio, que é aquele desbaste visível aqui na borda extrema, de 12 graus de cada lado, né? Vejam que eu normalmente nos vídeos eu costumo recomendar para uso geral um desbaste a livre de 10 graus de cada lado. Ele vem de fábrica com aquele desbaste de 12 graus e um microfio provavelmente de 20 graus, tá? Por que eu digo provavelmente? Porque o microfio dele não deu para medir, porque ele foi feito com o chamado buffing, ou seja, ele foi só passado ou num disco de feltro ou numa roda de couro para dar um polimento extra. Tanto é que foi um dos melhores fios de fábrica que eu já vi. E estou incluindo aí Spider, Cold Steels, uma série de marcas aí, os próprios canivetes da Ganzo. Ele veio quase no que os americanos chamam de tree top, ou seja, você sem tocar a lâmina na pele, só passando nos cabelos do braço, ele vai mordendo, agarrando esses cabelos e quase cortando, tá? Obviamente, como todo mundo sabe, para mim não importa o quão bom vem o fio de fábrica, como tem espaço para melhoria, eu de cara já levo na pedra. E nesse caso aqui, eu fiz um desbaste inicial de 5 graus, seguido por um desbaste de 7,5,
para o outro desbaste de 10 graus, um de 12,5. Depois passei numa lixa 600 com um mousepad por baixo para arredondar os ombros, ou seja, convexando tudo isso. E finalmente apliquei um microfio de 15 graus de cada lado. Com esse microfio é que eu fiz todos os preparos que eu citei aqui. O inhame, como todo mundo sabe, a maioria dos inhames vem sujo de terra, com um bocado de areia, ou seja, castiga bem o fio. E, no entanto, esse fio até agora de 15 graus, com esse preparo anterior, essa série sequenciada de desbaste de alívio que eu dei, dando uma convexada depois, ainda não apresentou microdentes, tá? Como todo aço com grandes carbonetos, esse é o equivalente chinês do 440C, muita gente não sabe ao certo, então vamos frisar. O equivalente real chinês ao 440C é o 9-cromo 18MOV, tá? Então esse é realmente o equivalente chinês do 440C. O tratamento térmico da Ganzo está muito bom, porque um aço com carbonetos que tem em média aí 25 microns de diâmetro e que ainda podem apresentar clusters. O que é isso? Ou seja, esses vários carbonetos se juntam num só, formando um mega bloco. Esses carbonetos têm muita facilidade de serem arrancados do fio, formando microdentes, tá? Não ocorreu isso com esse canivete da Ganzo, assim como já não vinha ocorrendo com o Ganzo G720, que é um tanque de um canivete, nem com o meu Ganzo G724, que é uma versão menor do 720, nem com o Ganzo G733, que é uma versão do Spyderco Stretch 2. Então o tratamento térmico dado ao aço pela Ganzo está muito bom, porque 15 graus de microfio de cada lado é um ângulo bem agressivo, bem agudo, e que o 440C, por exemplo, da Simo não suporta, né? Os próprios canivetes Ganzo de geração anterior, os primeiros 704 que eu tenho, o G710, o G711, não suportam microfio de 15 graus de cada lado. Obrigatoriamente, desses modelos mais antigos, eu tenho que usar 20 graus de cada lado. Mas vamos continuar. Por que esse canivete é interessante para preparo de alimentos? Primeiro, pelo tamanho útil de lâmina, né? Você corta a maioria das coisas sem problema. Um outro detalhe muito importante, só para efeito comparativo, um outro canivete que funciona muito bem para preparo de alimento, esse Cold Steel Voyager, tá? Ele é um full flat também, um aço excepcional também, a US8, aceito. Esse aqui, por exemplo, tem um microfio de 10 graus de cada lado, melhor do que o Ganzo, porque o AUS8 é um aço de grão mais fino e de carbonetos muito pequenos, então ele aceita um ângulo mais agudo. Esse Voyager, na verdade, é até melhor do que esse Ganzo para o preparo de alimentos. Por quê? Porque ele tem uma espinha um pouco mais estreita, ele tem 3 milímetros só de espessura máxima, um distal taper bem acentuado, coisa que não ocorre com o Ganzo. O Ganzo só tem um distal taper acentuado, mas só na parte final da lâmina, tá? No Cold Steel, esse distal taper, ou seja, um afilamento desde a região do ricaço para a ponta, bem acentuado. E um detalhe, o desbaste flat dele, que deu origem à geometria full flat, tem 3 graus. Aí você fala assim, 3 graus e 4 graus é muito próximo. Exatamente, é muito próximo. Mas a habilidade de corte desse Voyager é superior a esse Ganzo. Qual o problema? Por que eu não recomendaria o Voyager? Ou antes, eu recomendo o Voyager? Simplesmente questão de custo. Um Voyager desse com frete está saindo em torno de $60. Cerca de 40 a 45 dólares no eBay. Hoje em dia, com uma certa inflação, deve ter alguns sites que chega a 50 dólares, perdão. E mais o frete de 10, 12, 15 ou 20 dólares, então vai sair em torno de 60 dólares. Esse Ganzo com o frete fica na casa dos 20 dólares. Então, esse aqui é um excepcional canivete para preparo de alimentos. Como eu já falei, não vou citar os outros usos
que é uso a campo, ou como IDC. Mas no preparo de alimentos é um excepcional canivete. Mas, como podem ver, no custo, pelo custo de um desse, dá para comprar 3 gansos desse, ou este ganso e mais 2 modelos diferentes, né? Então, não é que não seja recomendado o cold steel, pelo contrário, é muito recomendado. A única coisa, a questão é o custo, tá? E sendo que esse aqui faz basicamente a mesma coisa. Quando eu digo preparo de alimento, gente, eu quero dizer, por exemplo, partir uma cebola com relativa facilidade, fatiar essa cebola em cubinhos menores, batata, maçã, parecem coisas triviais, mas na hora que você vai usar uma lâmina, a maioria das lâminas com as outras geometrias, que são high flat ou saber, ou alguns rolos e tal, eles engrimpam, ou seja, eles travam, por exemplo, no momento de você cortar uma cebola. Para fatiar ela fininha, começando pela borda, quase toda a lâmina vai bem. Mas você partir uma cebola grande ao meio, às vezes você tem que fazer força demais, o que não ocorre com esse ganso. Tá? Então, vamos a algumas especificações dele. Ele é um canivete pesado, ele pesa cerca de 154 gramas. Porém, você não tem essa sensação, a sensação do peso é menor. Por quê? Por ele ser um canivete maior, a distribuição de peso dele é muito bem feita, né? Então você não tem essa sensação de peso na hora de empunhar. Outra coisa, a empunhadura dele, como a região da empunhadura é grande, ela tem cerca de 13,3 centímetros, ela é muito confortável em várias pegadas. Dá inclusive para fazer a pegada chamada enforcada, né? Que os americanos chamam de choke, né? Porque ele não tem, na verdade, um finger choil aqui, mas é possível encaixar o dedo indicador para fazer cortes mais precisos, né? Ou para maior controlabilidade na hora do uso da lâmina, né? Com cuidado, porque aqui o calcanhar dele, ele vem com um recesso aqui que facilita a afiação até o calcanhar extremo do fio, ou seja, o desbaixo aqui, o ricaço não interfere na hora de passar na pedra. Então, até o calcanharzinho aqui dele é afiado. Então, na hora de se fazer a pega enforcada, tomar um certo cuidado, porque senão ele acaba dando um picotezinho no dedo. Isso é só uma questão de cuidado, tá, gente? Outras características dele. Ao contrário dos novos modelos da Ganso, que o pino batente vem... esse aqui é o pino batente, é onde a lâmina apoia. Nos últimos modelos da Ganso, esse pino tem vindo sólido. Entretanto, nesse Ganso, como vocês podem perceber, tem um parafusinho aqui fixando a tala, outro parafusinho fixando a tala. Esse pino, pelo menos na parte que ele estreita para entrar no liner lock, ele tem uma cavidadezinha que o parafuso entra ali. Eu não desmontei esse aqui para ver se essa rosca, vamos dizer, no interior do pino batente atravessa todo o pino batente ou se pega só a porçãozinha mais estreita desse pino batente, onde ele encaixa no liner de um lado e do outro para fixar o parafuso. Mas como a Ganso fez essa, vamos dizer, furação no pino batente, ela também compensou de uma certa forma, porque quem conhece o Ganso G720 sabe que aquilo é um brutamontes, né? É uma lâmina para uso pesado mesmo, ele é realmente bastante reforçado. O pino batente daquele que é todo sólido, tá? Ele simplesmente se encaixa no liner de um lado e do outro, completamente sólido o pino batente do G720, né? Assim como do G733, mas só para os amigos terem uma ideia, a espessura do pino batente do G720 é de 4 milímetros. A espessura do pino batente desse Ganso aqui, que é o G740, é de 4 milímetros e meio. Então, ele tem um ganho aí em espessura justamente para compensar um pouco essa furação feita para os parafusos, tá? Ele tem algumas inovações também. Foi redesenhado o puxador do Axis Lock dele, de modo que ele tem um grip muito bom no Axis Lock. Quando você pega, o dedo trava aqui e não escorrega, ou, vamos dizer, dificilmente escorrega. Esse mesmo redesign que eles fizeram
do puxador do X-Lock, fizeram em parte também no thumb stud da lâmina, para você poder abrir. E ele abre com vamos dizer, uma autoridade. E para fechar, vamos lá, abriu, ele está batendo lá no pino batente e voltando. Mas aqui, ó, só no flick da mão, ele fecha, tá? Isso de fato, eu não precisei mexer em ajuste nenhum do pino central aqui, tá? Um jimping, né, que não é muito efetivo para travar o dedão, né? Se você coloca ele corre, não é aquele jimping miudinho, é mais um ondulado, é para dar um pouco mais de grip, não é para travar o dedo. Esse jimping é um flow-through, né? Ou seja, ele é igual tanto no G10 quanto no liner de aço. Liners esses, por sinal, que tem 1,3 milímetros de espessura cada liner, né? As talas de G10 têm 3 milímetros de espessura cada uma. É uma textura bem suave, ou seja, ele dá grip, não escorrega com facilidade com mão molhada ou engordurada, mas não é um grip, por exemplo, igual de um Elan ou de um Cold Steel. É mais na linha de um Spider ou de um Bird, que tem tala em G10. Então é um texturado mais suave. A empunhadura tem 1,35 centímetros de largura, né? Ou seja, 13,5 milímetros. A largura da lâmina, isso é importante, é 2,8 centímetros de largura. Por que isso é importante? Porque normalmente quando a gente vai preparar alimentos, quem está acostumado na cozinha ou no preparo de alimentos sabe disso, às vezes você dobra os dedos da mão para segurar o alimento que vai ser cortado, deixando com que a face da lâmina se apoie no knuckle, né, no nó dos dedos. Então você faz esse movimento aqui quando é para picar, e aí a largura da lâmina ajuda nesse movimento. É por isso que eu falei que ele é um canivete interessante para o preparo de alimentos, tá? O passador de lanyard dele tem 6 milímetros, ou seja, aceita paracord até 5 milímetros, né? O clipe tem uma tensão bem grande, né? Não recomendo que puxem demais o clipe, senão pode deformar permanentemente. Não há necessidade disso. Ele entra em qualquer bolso da calça jeans ou de sarja mais espessa que a pessoa tiver. Agora, se quiser pegar o clipe e puxar cá para trás, ele vai sofrer uma deformação permanente. Ele é reversível para a esquerda ou direita, não tem opção de ser usado na frente por causa do X-Lock, né? Outra coisa, a quina do interior dos liners não é quebrada, ela não é chanfrada, ela é uma quina viva, não chega a cortar o dedo. Entretanto, quem for fazer um uso mais intensivo, vamos fugir um pouco aqui do preparo de alimentos, quem for trabalhar madeira com ele, por exemplo, eu recomendo que com uma lixinha 600, dê uma quebradinha só na borda disso aqui, que fica mais confortável o uso prolongado e com força desses liners, sem ele entrar nos dedos, tá? Que mais que eu posso falar desse canivete? Já falei da espessura, peso. Ele não é muito bom, por exemplo, para cascar abóbora, cabotear, a abóbora japonesa. Por quê? Mas aí não é ele. Qualquer lâmina que você usar mais larga para cascar aquela abóbora vai ter problema, porque a casca é muito rígida e muito dura. Então uma lâmina menos espessa que essa e principalmente mais fina, casca muito fácil. Todo mundo acha muito difícil cascar aquela abóbora. O único segredo de se cascar aquela abóbora, cabotear, é usar uma lâmina mais fina, ou seja, de menor espessura, de menor largura, né? Quanto menor a largura, melhor, e estando bem afiada. Casca de uma facilidade aquela abóbora. Já para partir, esse canivete é uma maravilha para partir aquela abóbora. Porque além do full flat dele, como ele aumenta a espessura aqui para cima, ele tende a clivar a abóbora, então corta muito facilmente. Que mais que eu posso dizer sobre ele? Tem uma boa ponta que dá para trabalhar os alimentos. É um canivete excepcional para churrasco,
tá? Aquela famosa preocupação dos amigos, que quando vão ao churrasco, normalmente, às vezes o churrasqueiro tem uma faca cega lá, desculpe, que quando vai cortar aquele churrasco mal passado, primeiro a faca vai apertando o churrasco e aí boa parte do suco da carne escorre ali na tábua mesmo. Com este tamanho de lâmina, com essa geometria, e ele estando afiado, e mantém esse fio, eu já venho usando há 20 dias, para falar a verdade, eu só passei numa chaira de aço lisa, porque depois de um uso intensivo na tábua, picando vagem, picando couve, uma série de coisas, e após cada passada do canivete, ele vai impactando na tábua. Olhando até com uma lupa de 20 vezes, eu não consegui ver nenhuma parte reflexiva de luz, ou seja, ele não chegou a rolar o fio de forma significativa. Mas uma passadazinha numa chaira lisa sempre ajuda, né? Por falar nisso, a dureza da lâmina deste canivete especificamente veio com 58 RC, tá? Eu até preferia que ele tivesse vindo como o meu G720 e o meu G733, que vieram com 59, ele veio com 58, ainda assim uma dureza muito boa, principalmente para este aço, né? Ele vem com um polimento de lâmina acetinado, tá? O que é um bom acabamento para esse aço 9 cromo 18 MOV, né? Não facilita formar pontos de corrosão, nem aquela penugem de corrosão. Em suma, é um canivete muito bom para quem quiser usar no preparo de alimentos, tá? Não vou fazer comentário acerca dos outros usos que a maioria das pessoas compram esses canivetes, principalmente um canivete com uma lâmina grande dessa, um canivete grande no todo, como podem ver na minha mão empunhando esse canivete. É um canivete de bom tamanho, eu gostei demais desse canivete, tá? E tenho usado intensivamente na cozinha. Tudo que eu estou precisando cortar na cozinha, tenho procurado cortar com ele, para ver se tem alguma desvantagem. Até agora não vi desvantagem nenhuma, a não ser, como eu já disse, para cascar a abóbora, cabotear, porque nem ele, nem lâmina nenhuma com maior largura como essa dele, é o ideal para cascar aquela abóbora. Mas cascar fruta, cortar fruta, legumes, funciona muitíssimo bem. E o que eu tenho gostado, ele tem mantido esse fio agudo, né? Isso é extremamente importante. Mais algo a comentar sobre ele? Não, era basicamente isso. Então esse vídeo é mais voltado para aqueles amigos que querem um canivete que possa ser útil na cozinha, ou que ele possa levar para um churrasco, porque com esse tamanho de lâmina, ele vai poder entrar, por exemplo, numa peça de contrafilé e fatiar essa peça de contrafilé sem maiores problemas. Uma peça de alcatra ele vai conseguir fatiar, porque o tamanho da lâmina ajuda. Em vários sites estrangeiros, né, normalmente dedicados à análise de lâminas, o pessoal costuma dizer que a Ganzo se inspira muito, ou copia muito, lâminas de outros fabricantes. E que este canivete, em especial, não foi cópia de nenhum modelo de lâmina existente. Eu vou discordar um tiquinho só. Não foi cópia, talvez, de nenhum canivete. Alguns confundem esse modelo G740 com o Rat One, da Ontário, né? Mas o formato da lâmina, ele tem um chanfro maior aqui na espinha. Não é esse formato drop point clássico, tá? Qualquer um que já tenha visto um Rat One sabe que a Ganzo, inclusive, tem, acho que é o modelo G727, eu não estou muito certo, que é uma cópia, ou quase um clone do Rat One da Ontário. Não é o caso desse canivete, mas a lâmina dele é sim cópia de uma lâmina que, aliás, eu até visualmente gosto muito, que é a moela Kodiak, né? Inclusive na descrição desse vídeo eu fiz uma fotomontagem colocando em paralelo esse Ganzo G740 com uma moela Kodiak em tamanho real. Ambas as imagens estão em tamanho real.
vocês vão ver que o formato da lâmina desse ganso é um clone idêntico da lâmina da Moela Kodiak. Lâmina essa que eu aprecio muito pela estética e pela funcionalidade da lâmina em si, pela geometria da lâmina e a funcionalidade dela, só que eu jamais compraria, porque apesar da Moela Kodiak, um dos modelos dela vir num aço que eu gosto muito, que é o 14C28N, ela vem numa dureza muito aquém que seria o ideal para esse aço. Ela vem numa dureza entre 56 e 58, quando esse aço da Sandvik suporta tranquilamente 62. Tá, eu sei que o fabricante tem que pensar que a maioria das pessoas vai fazer batoning com aquela lâmina fixa, vai fazer um shopping e tal, e que com 62 ela provavelmente fraturaria, mas para mim pagar cerca de quase $100 numa lâmina dessa, com uma subdureza do que eu considero ideal para o aço, eu jamais pagaria numa moela. E por $20 acabei conseguindo um canivete cuja lâmina é cópia fiel da lâmina da Moela Kodiak, né? Eu realmente tenho ficado muito satisfeito com esse canivete. Ele tem se saído muitíssimo bem no preparo de alimentos, né? E é lógico, quem gosta de canivetes grandes e tal, para outros usos e tal, os amigos vão encontrar aí na internet vários vídeos de review sobre isso, né? Então a minha intenção é só dar uma visão mais detalhada de uma lâmina para um nicho mais específico de amigos, aqueles que gostam de usar suas lâminas no preparo de alimentos. Esse canivete, para os usos gerais, normalmente de EDC e outdoor, vai cumprir funções excepcionais, né, nesses segmentos, mas também ele vai se sair muitíssimo bem no preparo de alimentos, que é o fito desse vídeo, né? Para esse segmento de amigos que normalmente me fazem muitas perguntas na parte dos questionamentos dos vídeos, né? Então tá aí, uma boa opção, num preço extremamente justo, eu diria, até mais do que justo. Você recebe, como os americanos dizem, você recebe muito mais pelo que você está pagando. E, para minha felicidade, esse canivete chegou com menos de 30 dias entre o pedido feito na GearBest e chegar às minhas mãos efetivamente aqui no Brasil, e o principal, sem taxação, né? Esse aqui passou incólume pela Receita, então eu não tive que contribuir para o desgoverno do Brasil tapar seus rombos. Me chegou pelo custo exato de $20, que eu paguei $2, né, a mais pelo rastreio. Então, assim, mais do que satisfeito. Os amigos podem comprar, que vão ficar extremamente satisfeitos, tá? E o único detalhe que vale comentar é que normalmente para fazer... uma coisa importante. Quem já viu outros vídeos meus com gansos, viu que normalmente eu removo o thumb stud. Por quê? Normalmente o thumb stud dele vem aqui assim, desses canivetes, vem aqui assim mais ou menos na lâmina. E aí se você for cortar qualquer coisa que tenha o comprimento útil da lâmina, o thumb stud vai engripar e não vai deixar o corte ser feito. Como vocês podem ver aqui, ele não interfere. Você pode usar o comprimento efetivo, útil da lâmina para cortar qualquer coisa, para descer numa cebola, por exemplo, uma cebola grande, o fio dele termina aqui, ele vai descer em toda a cebola sem que o thumb stud interfira nisso. É por isso que eu não removi o thumb stud desse aqui, né? Porque ele não interfere. E um outro detalhe, quando vocês me viram fechando ele aqui com uma mão apenas, ele é um pouco mais difícil de fazer isso, não pela, vamos dizer, resistência maior que o Axis Lock dos canivetes Ganso tem. Muita gente fala, os Benchmates são muito mais suaves. Isso para mim não faz a menor diferença. É só porque a empunhadura dele é muito grande, entre aspas, né? É maior do que a média dos canivetes. E normalmente quando você vai fechar um canivete com Axis Lock, você apoia a região posterior da empunhadura, né, na palma da mão aqui, para ter uma trava, e segura o axis dele e puxa. Aqui, como vocês podem ver, tende a escorregar um pouco. Então fica um pouco mais difícil, ou vamos dizer,
precisa de um pouco mais de jeitinho para fechar esse canivete, tá? Com uma mão só. Mas é factível, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui está tão suave que se eu boto mais força, ele está até batendo no pino batente, aliás, no axis, e voltando, tá? Mas aí, abre com uma mão numa facilidade tranquila, fecha, e não mexi em absolutamente nada no pino pivô. Isso é de fato. Ele, quando veio, ele não fazia isso com essa facilidade. Foi o simples uso dele que amaciou e os bushings dele, né, entraram em ação. Ele tem um bushing de, parece latão ou cobre na face direita e um de teflon na face esquerda. Abre fácil, fecha fácil, tá? Então, eu acho que quem comprar um canivete desse, principalmente com o fito de usar no preparo de alimentos, principalmente naquele famoso churrasco de final de semana, vai ficar muito satisfeito. E só para termos de comparação, vocês vão ver que ele é exatamente o mesmo tamanho do Cold Steel Voyager, tá? Mesmo comprimento de lâmina, 4 polegadas, ou seja, 10 centímetros de lâmina, com fio efetivo de 9,5 centímetros para cada um deles. Basicamente a mesma coisa. Qual é a vantagem do Ganso sobre o Cold Steel? Custo, né? Com o custo de um Cold Steel, você compra 3 Gansos, né? Eu prefiro, se eu tivesse que escolher entre os dois, falo assim, ó, você só pode escolher um. Para o preparo de alimentos, eu ficaria com o Cold Steel porque a geometria é mais favorável. Ou seja, a habilidade de corte do Cold Steel é um pouco superior à habilidade de corte do Ganso. Entretanto, se me falasse assim, ó, você vai adquirir um canivete desse, você não tem nenhum dos dois, qual que você adquiriria? Nesse caso, eu ficaria com o Ganso pela simples questão do custo, né? Se eu perder um canivete desse da Cold Steel, eu vou ficar bem mais chateado que se eu perder um desse da Ganso, pela simples questão do custo, né? Como eu já citei, na retenção de fio, por enquanto eu não tenho absolutamente nada a reclamar deste Ganso. Isso aqui é um papel de bula extremamente fino, né? Vou ficar em silêncio um pouco para ver se dá para pegar o som dele. Isso com 20 dias de uso, foi usado uma vez uma chaira lisa, tá? De aço liso, mas volto a insistir, esse não é mais o fio original de fábrica. Isso aqui eu fiz o meu desbaste de alívio, né, começando com 5 graus, lembrando que o flat dele já é de 4 graus, 5, 7,5, 10, 12,5, e aí finalmente apliquei o microfio, depois de fazer essa sequência de desbaste de alívio, convexar numa lixinha 600 com um mousepad, e aí sim apliquei um microfio de 15 graus. Pode ser que alguns amigos que tenham um uso menos cuidadoso ou mais, vamos dizer, rústico de lâminas, pode ser que esse microfio de 15 graus sofra às vezes alguns microdentes. Não tem problema nenhum. Basta ele transformar o que é o microfio atual de 15 graus em mais um desbaste de alívio e aplicar um microfio de 20 graus. O tratamento térmico desses Gansos, como eu tenho dito, está muito bom e muito provavelmente com 20 graus o sujeito vai poder dar o abuso que quiser nesse canivete sem ter muitos problemas com o microfio. Não vou dizer que foi abuso, mas você cascar às vezes 3 quilos, 4 quilos de inhame, todo sujo de terra e areia, e o canivete não apresentar nenhum microdente, com 15 graus de cada lado, olha, eu vou dizer que não é todo aço que suporta isso não, viu? Principalmente num aço da classe 440C, que é o caso desse aqui, isso não é muito comum não. O normal seria ele apresentar alguns microdentes, tá? E principalmente com os impactos. Normalmente quando você está cortando em tábua, o impacto é exatamente isso aqui mesmo. Você está cortando um molho de couve, o impacto é esse aqui, tá? Não é muito menos do que isso não. E como vocês podem ver, mesmo impactando assim,
não faz a menor diferença no fio, tá? Essa é a vantagem que eu costumo dizer de uma maior dureza, 58. Provavelmente, se essa lâmina tivesse a dureza de um Victorinox, por exemplo, 56, com esse uso mais intensivo dele que eu fiz, desses 20 dias na cozinha, cortando muita coisa em tábua, esses impactos aqui normalmente seriam suficientes para dar um ligeiro rolamento no fio, né? E aí ele já não seria mais capaz de fazer esse tipo de corte aqui, ou seja, eu praticamente não tenho mais cabelo no braço, mas olha lá, rapando o cabelo, só de tocar. Então o tratamento térmico da Ganzo está muito bom, o aço usado é um aço muito bom, como a maioria dos aços de cutelaria, é um canivete muito bem acabado, com materiais nobres, porque o G10 é considerado um material nobre, uma construção bem sólida. Ele seria talvez um pouco mais interessante se ele tivesse um alívio nos liners, né, para aliviar peso. Mas como eu disse, pelo tamanho dele, quando você empunha, você não sente essas 154 gramas dele, elas são muito bem distribuídas. E, aliás, na hora do preparo de alimento, esse peso ajuda, inclusive, na hora de você fatiar os alimentos, o peso, inclusive, aí passa a julgar a favor do usuário. Então, é uma lâmina extremamente recomendada para quem gosta disso, preparo de alimento. Não vou fazer considerações, como eu já disse, sobre o uso de EDC e uso outdoor, mas para aquele nicho de amigos que, como eu, prepara muitos alimentos em casa e normalmente lança a mão daquela lâmina que está no bolso, né? Que no meu caso eu sempre estou com um canivete no bolso, eu tenho N lâminas na minha cozinha que fariam às vezes a função melhor do que ele. Mas ele, por exemplo, não fica muito atrás de uma, por exemplo, uma faca da Mundial Gourmet, que já apareceu em outros vídeos, full flat também, é lógico. Ele tem um desempenho pior do que ela tem, porque ela é mais larga e tem uma espessura... Não, a espessura é até a mesma, a espessura máxima dela acho que é 3,5. Mas por ela ter uma largura maior de lâmina, o ângulo dela é de um pouco menos de 3 graus de cada lado. E então isso facilita na habilidade de corte, melhora a habilidade de corte. Mas ele não fica muito atrás. E olha, como eu já disse, quem tem cozinha, isso eu até respondi para um amigo num dos vídeos. Quem tem cozinha sabe que nem sempre o ideal é você usar uma lâmina igual a minha Century de 10 polegadas. Às vezes uma lâmina de 8 polegadas vai melhor, outras vezes uma de 6 polegadas, como é o da Mundial, e outras vezes uma de 4 polegadas, como esse Ganzo aqui, se sai melhor. Isso vai depender do que o amigo vai cortar, do tamanho da tábua que ele vai usar para cortar, do tamanho da cozinha e da mesa dele, porque às vezes tem pessoas hoje em dia que moram em kitnets, né, em apartamentos menores, com cozinhas bem pequenas. Fica até fora de mão você usar uma lâmina de 10 polegadas, uma lâmina de 8 polegadas. Se adequa mais a esses usos, às vezes, uma lâmina de 6 polegadas ou de 4 polegadas como esse aqui. E como eu já mostrei, no preparo de alimentos, né, a lâmina encostando a face da lâmina no nó dos dedos, como os cozinheiros profissionais fazem para você picar as coisas. Às vezes uma lâmina dessa é uma mão na roda na cozinha. Então, acho que era isso para o momento. Um canivete extremamente recomendado para o preparo de alimentos e que tem um custo-benefício, eu diria que inigualável. Tá? Você não vai achar atualmente no mundo um canivete com esta qualidade de materiais e de construção por esse preço de $20. Eu pelo menos até hoje não vi um que chegasse perto. Muita gente vai falar assim, mas os Red da Ontario são baratos também. São, mas normalmente tem dureza de 56 RC. O da Ganzo tem dureza de 58 a 59. Eu tenho alguns Ganzos de 58, tenho um Ganzo de 57 e tenho 3 Ganzos pelo menos de 59 RC de dureza. Então, pode parecer pouca coisa, mas esses 2 pontos, às vezes 3 pontos a mais na dureza, fazem muita diferença no dia a dia de uso. Era só por enquanto, um abraço a todos.